andando pela internet, né? A gente vê muita coisa na internet. Eu vi uma pessoa pregando o contrário, né? Pregando o contrário. Essa pessoa, ela afirma não existir um paraíso. Não é somente ele, mas todo aquele que segue essa linha de pensamento. É como eu falei, eu não estou aqui falando propriamente de uma pessoa em si, mas de um pensamento, tá? Eu não combato pessoas, tá, gente? Eu não combato pessoas. Eu combato ideias. Ideias que maculam a verdade, que mancham a verdade. Você deve acreditar na vida após a morte, né? Você deve acreditar no paraíso, você deve acreditar no inferno. Eu vou colocar aqui a parte que ele fala, principalmente desse versículo 43, e depois eu vou refutar com outra palavra. Eu vou colocar aqui, gente, e daqui a pouco eu vou voltar refutando ele, tá certo? Presta atenção aí. Em primeiro lugar, eu descubro que o texto no original grego, ele é dúbio. No original grego não tem aquela pontuação que nós temos em português. Eu tenho aqui o The Greek New Testament, que é uma edição clássica do texto grego do Novo Testamento, e eu tenho aqui também a última edição do Kurt Aland Nestle. Essa aqui é mais usada para exegese bíblica e essa aqui é mais usada por tradutores da Bíblia. E tem um aparato crítico e tudo mais. Eu sei que as traduções em português colocam geralmente assim: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Esse que não está no original grego. Ele diz em grego assim, ó. Kai epenautor, e disse a ele, amen soi lego. Em verdade te digo, semeromete emu, esse ento paradeitsu. Hoje estarás comigo no paraíso. Agora, a questão da vírgula não está no original grego. A vírgula foi uma questão colocada posteriormente pelos editores. E o que eu procurei mostrar ali é que aqui um conceito dogmático ou doutrinário influenciou na tradução. Aplicando essa regra gramatical ao texto de Lucas 23:43, eu sou obrigado a ler assim: Kai epen auto amen soi lego semeron, vírgula, metemu esse em teu paradeço. Ou traduzindo em português, em verdade te digo hoje, tu estarás comigo no paraíso. Ou, em outras palavras, em verdade te digo hoje, hoje que te falo, tu estarás comigo no paraíso no futuro. Eu sei que a versão que eu tenho aqui coloca a vírgula depois do semeron, mas como eu disse, isso aqui é apenas por uma questão de dogmática e não de gramática. Foi essa a minha defesa. Segundo o que ele diz, essa passagem do versículo 43, onde na minha Bíblia está escrito assim, ó: Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, nessa tradução da minha Bíblia, Jesus garante àquele ladrão, né, que naquele momento estava se arrependendo dos seus pecados, que o levaria naquele mesmo dia para o paraíso. É assim que eu creio, porque é assim que está escrito. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas, segundo a linha de pensamento dele, e são muitas pessoas que acreditam como ele, não são poucas, o que ele está dizendo é que Jesus disse naquele dia que no futuro o levaria para o paraíso, mas não foi isso que Jesus quis dizer, segundo o que a palavra diz, porque o que está escrito é o seguinte: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso, né? É o que está escrito, mas ele diz que esse que não existe no original grego. Pois bem, pastor, o senhor conhece grego? Conhece a língua? Não conheço grego não, eu sou leigo em relação a isso. Mas eu conheço a palavra, né? Então eu quero fazer uma pergunta aqui, vou deixar até salvo essa live, com certeza ela vai ficar salva. E eu quero futar ele aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, nas palavras do apóstolo Paulo, que fala da ausência do corpo, né? Se você puder abrir aí a sua Bíblia, abra aí, por favor. Paulo diz assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício
casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Aí ele diz no verso 4: Pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Verso 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito, se referindo ao Espírito Santo. Verso 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. E é o versículo 8 que eu quero refutar ele, tá, gente? Eu fiz a leitura aqui do versículo 1 ao 7 para você entender que Paulo está falando aqui da saída do Espírito para uma vida após a morte. E aí no verso 8, eu quero que alguém que crê como ele, né? Porque ele não crê na vida eterna, ele não crê numa vida depois da morte, né? Ele acredita que o corpo, quando morre, o ser humano, quando morre, ele vai para o pó, e a alma não vai para o paraíso, não vai para o inferno, porque ele não acredita no inferno, no paraíso. Ele não acredita numa vida após a morte. Por isso que ele justifica a crença dele, dizendo que Jesus disse que levaria o ladrão para o paraíso no futuro, ou seja, só na ressurreição, e não agora, no caso, naquele dia. Versículo 8 diz assim: Entretanto, estamos em plena confiança. São palavras do apóstolo Paulo, tá, gente? Preferindo deixar o corpo, olha só, e habitar com o Senhor. Verso 8, vou repetir, ó. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Aí eu refuto ele com essa palavra, eu faço essa pergunta, ora, se não existe uma vida após a morte, por que é que o apóstolo Paulo disse que preferia deixar o corpo? Se referindo à alma, né? E outra coisa, se a alma está ligada ao corpo, e quando morre alguém, essa alma vai para o pó, como eles dizem, e não, essa alma não se desprende do corpo e vai ser julgada, porque Paulo disse que preferia deixar o corpo, né? Afirmando com estas palavras, e se você é inteligente, você sabe, é só você parar para pensar. Afirmando sim com estas palavras que existe um ser fora desse corpo, ou este ser que está dentro desse corpo pode se desencarnar, né? Porque é o que Paulo diz, ó. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo, olha só, deixar o corpo. Ele está falando do desencarne, né? Da saída da alma do corpo, né? Se não existe vida após a morte, por que Paulo disse que preferia deixar o corpo? Né? Fica aí essa pergunta a essa pessoa que não acredita, essas pessoas que não acreditam, né? E tem outra palavra aqui, gente, que eu quero refutar também. Aqui em Zacarias, gente, no capítulo 14, é o último capítulo de Zacarias, fica lá no Antigo Testamento. Zacarias fica antes de Miqueias. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do vale se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Aqui está falando da volta de Jesus, tá? O verso 5. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Azal é uma região de lá, do Oriente Médio. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá, olha só o que diz o final do versículo, tá, gente? Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Essa outra pergunta que eu quero fazer. Você pode conferir aí na sua Bíblia, o capítulo 14 de Zacarias, versículo 5, quando
o profeta fala da volta de Jesus. Nesse final do versículo 5, ele diz assim, depois do terremoto que vai acontecer, Zacarias diz assim, então virá o Senhor meu Deus, está se referindo da volta de Jesus, tá? Aí ele diz, e todos os santos com ele. Aí eu pergunto, quem são esses santos que voltam com Jesus? Se não há uma vida após a morte, quem são esses santos? Aí talvez a pessoa diga, não, pastor, esses santos aí são os anjos. Mas Deus nunca se referiu aos anjos como santos. Você não vai ver em passagem na Bíblia, nenhuma passagem na Bíblia, Deus se referindo a anjos, falando, se referindo a eles, apontando para eles com essa nomenclatura de santos. Não. Você não vai ver. Quando Deus fala a respeito de anjos, ele fala anjos. Os anjos do Senhor, as miríades de anjos. Né? Ele até pode falar os santos anjos do Senhor. Mas o texto aqui fala apenas dos santos. Então esses santos, meus irmãos, se nós formos interpretar da maneira correta, ele está falando aí daqueles que estão no paraíso. Ou seja, da alma daqueles que estão no paraíso. Inclusive, a alma daquele ex-ladrão que Jesus levou para o paraíso naquele mesmo dia. Então a gente pode interpretar dessa forma. Né? E fica aí a pergunta. Fica aí a pergunta para aqueles que não acreditam na vida após a morte. Né? Está escrito aqui, virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Olha só. Como é que não há vida após a morte? Se quando Jesus voltar, voltará com todos os santos. E claro, para a primeira ressurreição. Mas fica aí a minha refutação em relação ao que ele diz. Gente, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima live, querendo Deus. Há 2000 anos atrás, nascia aquele que iria mudar toda a história da humanidade. Foi traído, condenado e crucificado. Mas ressuscitou. Por isso, diante dele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Jesus Cristo, o Filho de Deus.